Eu sou Abimael Farias, auditor independente e perito contador. Hoje vamos falar um pouco daquelas organizações sem fins lucrativos que tem diversos tipos por aí. Você deve conhecer alguma. Por exemplo, a igreja onde você congrega é uma entidade sem fins lucrativos. O condomínio que você pode fazer parte, o sindicato, o partido político, há vários, as fundações de saúde, as diversas associações de bairro. Então, há inúmeras organizações sem fins lucrativos que fazem parte da vida cotidiana das pessoas e que muitas vezes vão surgindo muitas dúvidas a respeito delas. A primeira é importante distinguir que nem todas são iguais. Muitas vezes as características de uma é diferente das características de outra, o que fazem algumas usufruírem de isenção e de imunidade e outras não. Então, por exemplo, um sindicato, ele deve contribuir com a parte patronal do INSS, enquanto que uma entidade beneficente de saúde que tenha o SEBAS, que é o certificado que confere a ela a condição de isenta, não precisa recolher a parte patronal. Então, os benefícios fiscais de isenção ou de imunidade depende da característica da entidade. Se ela é beneficente, aquela que beneficia a terceiras pessoas e que cobra por isso, pode cobrar por isso, pode até fornecer o serviço de forma gratuita, mas a principal característica do beneficente é que ele atende ao público, mas ela cobra e ela pode cobrar parcialmente ou totalmente um valor do serviço prestado. E pode ser aquela entidade filantrópica, cuja característica principal é não cobrar pelos serviços prestados. Ambas podem ser declaradas de utilidade pública e, para isso, elas requerem, junto aos órgãos, ou o MEC, ou, no caso, o Ministério da Saúde, ou o Ministério da Assistência Social, qualquer um dos três, ela pode, dependendo da atividade que desenvolve, solicitar ou requerer o SEBAS, que é o certificado para entidades filantrópicas sem fins lucrativos, que vai ser requerido pela Receita Federal para poder conceder a estas entidades a sua isenção e a sua imunidade. É interessante distinguir isenção de imunidade. A isenção, ela decorre de leis infraconstitucionais, enquanto que a imunidade decorre da Constituição Federal. Então, a Constituição Federal vai dizer, por exemplo, que não pode ser tributado os templos de qualquer natureza. Templos, o culto religioso, onde se processam os cultos religiosos. Estes não podem incidir tributos. Assim, por exemplo, não pode incidir tributos sobre um outro ente público. No caso, o Estado não pode cobrar imposto sobre a prefeitura. E assim vai. Estes têm um benefício fiscal, que é a imunidade, e decorre de previsão na Constituição Federal. Assim, esta isenção precisa requerer junto aos órgãos públicos no seu cadastro efetivo, para que você, a partir daí, tenha como
dizer que não recolhe os tributos porque você tenha de fato e de direito uma isenção ou uma imunidade. E aí a imunidade é a quê? A contribuição social sobre o lucro líquido, ao imposto de renda das pessoas jurídicas, o PIS, COFINS. Aliás, nas entidades sem fins lucrativos, o PIS é recolhido a alíquota de 1% sobre o valor da folha de pagamento. Cuidado, porque é muito comum nas igrejas não se pagar o PIS. Nas fundações, associações, esquecer de se calcular o PIS sobre a folha de pagamento e não recolher. Então, as entidades sem fins lucrativos estão listadas, tem KNAI listados lá pela instrução da Receita Federal, número 2119 de 2022. A gente já está falando da legislação bem recente. Lembrando que, além disso, a isenção foi regulamentada pela Lei Complementar 187 de 2021 e vai falar sobre a isenção das contribuições previdenciárias, tratando de forma similar à imunidade dos impostos federais. Então, sob o ponto de vista contábil, o tratamento da imunidade e o tratamento da isenção são diferentes. No caso da imunidade, não existe fato gerador a ser contabilizado. No caso da isenção, existe fato gerador a ser contabilizado e aí existe uma renúncia fiscal que é considerado um benefício para a entidade que também precisa ser contabilizado porque aumenta o patrimônio da entidade. As contribuições previdenciárias das entidades sem fins lucrativos, elas podem e vão obedecer aí a regra geral com as devidas exceções. É claro, observe que, de uma forma geral, as contribuições previdenciárias são parte custeadas pelo contribuinte e é descontada da remuneração dele, e parte patronal, ou seja, é uma contribuição da entidade. Aí a gente está falando de forma geral, porque aquelas entidades que possuem o SEBAS, ou seja, o certificado de isenção e de imunidade, elas não vão precisar recolher a parte patronal do INSS. Mas isso não quer dizer que elas não tenham que reter descontado o empregado, o imposto de renda, descontado o empregado, a parte da previdência relativa a ele, porque ela é isenta, mas o empregado não é. O autônomo não é isento, mas ela, entidade é. Então ela tem obrigação de, na folha de pagamento, informar no E-Social os descontos que fará do autônomo, que fará daqueles contribuintes individuais, mas também dos empregados e dos trabalhadores avulsos, e reter e recolher nas devidas formas estabelecidas em lei. E nesse caso aí vai utilizar o REINF, a DCTF Web, e há vários mecanismos disponibilizados hoje através do E-Social. Através deles se envia essas informações e gera as guias que devem ser pagas. Então, as entidades sem fins lucrativos, elas vão fazer a contribuição dessa forma. Evidentemente que há entidades sem fins lucrativos, como sindicato, igrejas, condomínios, que não têm SEBAS, evidentemente, e, portanto, elas têm sim que recolher a parte patronal. E aí pode chegar a 27,8% se os riscos ambientais de trabalho for 12%. Se for 1%, 26,8%. Porque a composição correta é 20% de INSS,
de 1, 2 ou 3% de riscos ambientais do trabalho e também os 5,8% de terceiros. Perceba que ao fazer esse recolhimento da parte patronal, ele também vai ter que fazer o recolhimento da parte que descontou do empregado, do trabalhador avulso ou do autônomo. Lembrando que esta parte ele não pode deixar de recolher sob pena de cometer crime de apropriação indébita. Então é preciso até segregar esses dois valores e fazer a contribuição. O que não quer dizer que ele não possa fazer numa guia só. Ainda é preciso entender que estas entidades sem fins lucrativos, assim como qualquer outra empresa, qualquer outra pessoa jurídica, ela está sujeita a enviar as informações pelo S-Social. E aí o S1000 vai informar as informações do empregado e empregador. O S1005 vai informar o KNAI da atividade, a alíquota do RAT, o S1020 vai informar o FPAS e o código de terceiros. Então, isso vai tudo pelo S-Social. Cuidado que há entidades sem fins lucrativos cujos dirigentes foram eleitos que também vai ter que pagar a contribuição do INSS ou a contribuição previdenciária como contribuinte individual. É o caso do síndico, por exemplo. Só que, no caso do síndico, não vai reter ISS, que é Imposto sobre Serviço, porque, neste caso, ele vai estar prestando serviço de interesse próprio. Então, por isso que não incide o ISS, que é Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, devido ao município. Mas vai ter que reter o INSS, que é a Previdência Social, e vai ter que reter o Imposto de Renda, caso eles se enquadrem na tabela progressiva do Imposto de Renda, que vai ter lá 7,5%, 15%, 22,5% ou 27,5%, dependendo do valor pago pela entidade a estes dirigentes remunerados. Lembrando que há dirigentes de condomínio que são dirigentes profissionais, eles não são condôminos e, portanto, neste caso, incide ISS, que é Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, além dessas previdenciárias e do Imposto de Renda. É interessante lembrar que essas entidades contratam diversos autônomos e os autônomos são contribuintes individuais e, como contribuintes individuais, precisam também recolher a sua parte de INSS e aquele que contratou, sendo pessoa jurídica, também vai fazer a contribuição da parte patronal. É lógico que existem aí as exceções das entidades beneficentes ou das entidades filantrópicas com SEBAS, que essas não têm obrigação de reter a parte patronal. Mas se elas contratarem um autônomo, elas vão ter que recolher a parte retida do autônomo e que, neste caso, para ela ser isenta, vai incidir aí, em vez de 11%, nos 20%. Então, lembrando que existe aí alguns tributos, no caso do autônomo, que vai incidir sobre o valor da remuneração. E, no caso da Previdência, existem dois limites fundamentais para o caso do contribuinte e não do empregador, que é o limite máximo, 8.157, ou o limite mínimo, que é o salário mínimo. Sobre o limite mínimo vai incidir os 11% e sobre o limite máximo também os 11% no caso do autônomo. Lembrando que para a parte patronal não existe limite
incide sobre qualquer valor da remuneração paga. Bem, as entidades beneficentes ou filantrópicas, que são inúmeras, e inclusive as fundações, elas podem requerer um dos documentos, que é o recibo de previdência ou o recibo do profissional autônomo, ou pode requerer a nota fiscal. O MEI também é uma espécie de autônomo e ele tem um valor próprio que paga de INSS sobre o faturamento. Então é uma alíquota diferenciada e vocês precisam prestar atenção nisso. Por hoje, eu me despeço por aqui, dizendo que nós vamos ter novos vídeos falando sobre a entidade do terceiro setor e me coloco à disposição daqueles que precisarem de alguma consultoria ou auditoria ou alguma perícia também nessa área. Por hoje é só, muito obrigado, tenham uma boa semana.